Graças e paz, amém. Abra aí comigo em Atos capítulo 11, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Nós estamos terminando hoje nosso estudo em Atos sobre células discipulado. Então a gente vai encerrar com um homem chamado Barnabé. Então durante alguns tadéis, desde o ano passado que a gente vem em Atos falando algumas coisas, e hoje eu vou encerrar aqui com Barnabé. Barnabé é um exemplo de discipulador, de pai espiritual. Vamos ler então Atos capítulo 11, a partir do verso 19 até o versículo 26. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja. E ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. Senhor, em nome de Jesus, através da Tua palavra, Senhor, nós queremos aprender aquilo que o Senhor está nos ensinando a respeito das células, do discipulado, com o exemplo da primeira igreja, dos primeiros cristãos, dos nossos irmãos que viveram e pregaram o Evangelho de forma intensa em toda a Ásia. Senhor, nós queremos imitá-los, nós queremos aprender com eles. E eu peço isso nessa noite, Senhor, através do exemplo de Barnabé. Como nos tornarmos, Senhor, pais espirituais. Como nos tornarmos pastores, supervisores, líderes, discipuladores que vão cuidar bem das pessoas. No nome de Jesus. Amém. O nome Barnabé significa filho da consolação. Volta comigo para Atos capítulo 4. A gente vai conhecer um pouquinho sobre Barnabé para poder falar sobre ele como pai. Atos capítulo 4, verso 36. Diz assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre. Então nós temos aqui, o nome dele era José, e os apóstolos deram um apelido carinhoso a ele. Deram a ele o sobrenome de Barnabé, filho da exortação ou filho da consolação. Esse nome é a chave para nós entendermos quem somos como pais espirituais. Se você discipula alguém, se você lidera, se você supervisiona, nós que pastoreamos, nós precisamos entender o nome de Barnabé, o significado que isso tem. A palavra aqui, bar, em hebraico, é um nome hebraico. Bar significa filho, e Nabé vem de Nabi. Nabi é a palavra para profeta, vidente, é a palavra para alguém que exorta outros, que chama as pessoas para perto de Deus. A palavra exortação tem esse sentido. A gente acha que exortação é descer a lenha, né? Eu vou exortar fulano. E exortação no sentido bíblico é chamar a pessoa
para perto, tanto de você quanto de Deus. Então, Barnabé nos dá o segredo do cuidado. O nome dele já revela a identidade dele. Um homem que consolava pessoas. Então, as pessoas que Barnabé chegava junto, essas pessoas eram alcançadas com consolo, com uma palavra que levantava, com uma palavra que exortava, ou seja, chamava as pessoas para perto de Deus, que lembrava as pessoas do chamado delas. Irmãos, nós precisamos ser pessoas que lembram os outros do chamado que eles têm. Sabe, muitas vezes a gente fala de uma maneira, a intenção está certa, mas a fala muitas vezes está errada. Porque às vezes a gente quer levantar a pessoa, a gente quer que a pessoa reaja. Isso eu já fiz muito, tá? Estou falando de erros que eu já cometi. De querer tanto que a pessoa faça a vontade de Deus, tanto que a pessoa corresponda, que eu, de certa forma, falei errado. Em vez de levantar a pessoa, né? Por exemplo, né, vou dizer um exemplo aqui com o Osmar, tá? Não aconteceu isso com ele, mas digamos que o Osmar tem dias que não vem à igreja, né? Não é isso não, tá, Osmar? Você é um rapaz muito compromissado, Osmar é solteiro, Osmar, ele tem uma loja, Osmar, ele já tem uma casa. Estou dando as dicas, irmãs, vai entendendo aí o recado, né? Menino sério, de Deus, cheio do Espírito, é um Barnabé. Aí digamos que Osmar deixou de vir na igreja várias semanas. Qual a maneira certa de exortá-lo? Qual a maneira certa de um Barnabé? Digamos que eu estou fazendo o papel de Barnabé. Qual é a maneira certa de eu chegar junto de Osmar para levantá-lo, para trazê-lo de volta? A maneira certa, irmãos, é chegar para ele e dizer: querido, olha, você é uma bênção. Eu amo você, meu irmão. Eu estava orando por você. Senti sua falta esses dias. Está acontecendo alguma coisa? Você quer que eu ore por algum motivo? Você está precisando de ajuda? Você quer que eu vá te buscar para te fortalecer? Porque você não pode ficar sozinho. Essa é a maneira certa de um Barnabé. Mas sabe como é que a gente faz? Oi, Osmar. Oi. Não te vi mais na igreja. O que é que está acontecendo? Estás desviado, é? Ninguém aqui nunca fez isso. Não é? Olha a diferença. Às vezes a pessoa está com boa intenção. A gente quer de volta o irmão para o culto. A gente quer de volta o irmão para a comunhão. Mas a forma como nós falamos. A forma como nós falamos. Então, um Barnabé, de acordo com o nome, é uma pessoa de consolação. A gente não tem que ir acusando as pessoas. Já tem quem acuse elas. Quem é o acusador? Satanás. Aí tu vai fazer papel de Satanás agora? Você quer ser um Satanás na vida de alguém? Porque a palavra Satanás significa adversário, acusador. Então não é o nosso papel. Não é o nosso papel. Se a pessoa está fraca, se a pessoa está afastada, né, se a pessoa deixou de vir, deixou de ir na célula, nós precisamos pedir ao Senhor palavras certas, palavras de sabedoria, mesmo que a pessoa está em pecado, muitas vezes a pessoa está com atitudes erradas, a gente sabe, né? Eu lido com o ser humano, eu e Cristiane, a gente já lida com pessoas há décadas, então a gente sabe, tem gente com atitude errada, né? Tem gente que muitas vezes está se justificando, colocando a culpa nos outros. Tem tudo isso, irmãos. Eu não estou aqui te enganando. Tem tudo isso. Mas nós não podemos agir de forma acusatória, né? Nós não podemos empurrar a pessoa ainda mais para baixo. O que nós temos que fazer é desafiar. E eu tenho aprendido isso com o pastor Eibe, pastor Ivanildo, pastora Cleia. Tem nos ensinado a nós sempre dizermos à pessoa quem ela é em Cristo. Osmar, você é um homem de Deus. Olha, em Cristo, meu querido, você é vencedor.
Em Cristo, você é um crente fiel. Eu sei que você está faltando de vez em quando, mas você em Cristo é isso, é aquilo, aquilo outro. Você está trazendo à memória dele quem ele é em Cristo, porque a ninguém nós vamos ver segundo a carne. Então o nome de Barnabé já nos mostra aqui muita coisa. Vamos para o capítulo 4, verso 37, que é o verso seguinte. Como tivesse um campo, então Barnabé tinha uma propriedade, ele vendeu essa propriedade e trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Nós temos aqui uma marca de Barnabé, que é generosidade. Diga, generosidade. Tem a ver com o que eu preguei dia 5 de janeiro, 2 de fevereiro, 9 de fevereiro. Essas últimas 3, essas mensagens que eu preguei nesses 3 domingos. Generosidade. Nós precisamos, irmãos, ter um coração generoso. Olhe, eu não era generoso. Eu estou aprendendo a ser generoso. Sabe o que eu fui ensinado? Eu fui ensinado a receber. Eu fui criado de uma forma, não estou aqui acusando minha mãe, meus pais disso, mas eu fui criado de forma só a receber. Eu tinha tudo em minhas mãos. Eu não fazia nada em casa, por isso que nós estamos criando o Adriel e Abner diferente. Eles ajudam em casa, eles lavam prato, eles enxugam prato, eles guardam prato, roupa espalhada na casa, vai lá. Eu tinha a mania de ficar juntando e colocando no cesto. Não, vá lá e faça. Pegue. Por quê? Porque eu fui criado, o prato feito, minha mãe só faltava colocar na minha boca e mastigar no meu lugar. Eu fui criado, irmãos, para receber. Eu não fui criado para dar. Então eu achava que eu era o centro das atenções. Eu achava que o mundo girava em torno de mim. Menino mimado, menino de Naná. O apelido da minha mãe, Naná. O filho de Naná. Marquinhos, o filho de Naná. Então eu tive que aprender, irmãos, a ser generoso. Cristiane sabe quando a gente casou. Dizia, olha, Cristiane, eu sou pastor, mas essa história de gente aqui em casa eu não quero. Crente é folgado, crente não usa o banheiro da igreja, quer usar o banheiro da casa do pastor, que a gente morava perto da igreja. Não quer beber água na igreja, vem beber água aqui. Eu não quero isso, viu? Olha que pastor maravilhoso. Hoje vocês têm uma bênção, transformado pelo Espírito, porque misericórdia. Eu dizia, dia de sábado, eu não atendo ninguém, pode derrubar a porta lá embaixo que eu não vou, que é meu dia de folga. Isso é a atitude de um pai espiritual, uma mãe espiritual, faz isso. Um pai e uma mãe natural faz isso, deixa o bebê chorando, estou com sono, chora aí, te esguela, menino. É assim? Claro que não. Quem tem filho sabe, se levanta com sono, quase que cambaleando, Mas a criança precisa ser alimentada. Uma mãe é um exemplo de generosidade, ela deixa de comer, ela deixa de dormir, para cuidar do seu bebê. É um exemplo de generosidade. Por isso que o amor de mãe é o mais perto do amor ágape. Então nós temos aqui um homem generoso. Gente, vamos desenvolver generosidade. Vamos desenvolver generosidade. Vamos abrir nosso guarda-roupa, faz uma limpeza, doa, primeiramente para os irmãos. Nós precisamos abençoar primeiramente os de casa. Que tem gente que gosta de abençoar os de fora, enquanto tem gente dentro da nossa igreja que poderia ser abençoada. Quando você for sair para comer, já leva dinheiro extra para pagar o de alguém. Em vez de ficar fazendo aquela vaquinha no final, contando até os centavos. Que tem gente que é assim, não, deu R$15,33, eu quero o meu troco. Quero o troco de 2 centavos. Mas não tem, não existe. Não, eu não quero saber. Eu quero minhas moedinhas de 2 centavos. Isso não é generosidade. Abre tua casa, convida pessoas.
Deixa o Espírito Santo te guiar. Quem sabe o Senhor vai te guiar para você abençoar alguém com uma bolsa de estudos. Quem sabe o Espírito Santo vai te guiar para você abençoar alguém com uma roupa. Pessoas no nosso meio que nunca foram em uma lanchonete, em uma pizzaria. Tem um casal aqui que fez isso uma vez, não vou citar o nome para não constranger ninguém, mas levaram pessoas que nunca tinham ido numa pizzaria. Pessoas da célula, e eles levaram lá, fizeram uma comunhão. Tem coisas, irmãos, que é comum para nós, que é banal para nós, mas que tem um significado muito grande para outras pessoas. Nós temos que ter esse coração generoso de ofertar. Sabe, eu fico triste quando às vezes eu vejo pessoas, pastor, fazer campanha na igreja, às vezes é tão difícil. As pessoas são difíceis de doar. Às vezes os de fora doam mais do que os da igreja. Está errado, queridos. Nós temos que ser exemplo de generosidade. Por isso que quando eu vejo campanhas nos grupos, geralmente eu sou lá, coloque meu nome, eu quero ser o primeiro. Coloque meu nome, coloque o nome da pastora, nós vamos doar. A gente já tem muitos compromissos de doação. Nós somos fiéis nos dízimos, nas ofertas e damos além. Todas as campanhas da igreja nós participamos. Estou dizendo isso não é para me orgulhar, mas para servir de exemplo. Tá certo? Me entenda bem, não estou me orgulhando aqui. Deus sabe do meu coração. Mas eu quero participar. Eu quero ser exemplo de generosidade. Eu quero ser aquela pessoa que as pessoas olhem para mim e digam, não, pastor, meu pastor é generoso. Meus pastores, eles gostam de abençoar, de dar, de doar, de receber pessoas, e isso Deus mudou no meu coração. Glória a Deus, porque Deus nos transforma de dentro para fora, amém? A outra coisa aqui, volta comigo, aliás, avança para o capítulo 9 de novo, mais para frente agora, vamos ler o verso 27. Além de generosidade, espírito de reconciliação. Aqui temos a conversão de um jovem, Saulo. E a reação dos crentes mais antigos foi de desconfiança. Os crentes ficaram tudo desconfiados. Será que esse Saulo se converteu mesmo? Será que ele não é um enganador? Eu já tive essa atitude, já contei aqui, já confessei meus pecados com relação a um irmão aqui, quando ele se converteu. Eu disse, será que ele não é um infiltrado aqui no nosso meio? E os crentes lá tiveram essa atitude. Será que esse Saulo é convertido mesmo? Será que ele não é um enviado para se infiltrar aqui no meio da igreja? E olha o que Barnabé fez, verso 27. Mas Barnabé, tomando Saulo consigo, levou até aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e o que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Barnabé acreditou naquele rapaz. No verso 26, depois você lê, diz que não estava acreditando que ele fosse um discípulo. E Barnabé pega Paulo, não, vamos lá, Saulo, eu vou com você. E chega diante dos apóstolos e diz, olha, esse rapaz teve uma experiência com Deus na estrada de Damasco, ele viu Jesus. E Barnabé foi um reconciliador. Barnabé foi alguém que acreditou, que levantou Saulo, no sentido de colocá-lo diante dos apóstolos e dizer, vamos dar um voto de confiança. Ele foi perseguidor antes, ele fez muito mal antes, mas eu sinto que nós devemos acreditar nele. Então eu coloquei aqui, espírito de reconciliação e união. Irmãos, nós não podemos ser daqueles que botam mais fogo, mais lenha na fogueira da confusão. Porque tem crente que é assim. Quando vê um irmão com barreira com outro, aí bota mais lenha. Otávio, Osmar é isso mesmo. Eu já tive umas experiências assim com ele, vice. E o Otávio ainda cresce mais às vezes o sentimento contra o irmão. Porque nós não temos o espírito de reconciliação. Não, Otávio. Vamos fazer o seguinte, eu vou com você, a gente vai conversar com Osmar. Olha, pelo que eu conheço de Osmar, tem algum mal entendido aí. Vamos conversar, vamos orar.
É isso que nós temos que fazer, porque Jesus nos chamou para sermos pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores. Amém? E não crente que fica botando lenha na fogueira, jogando um contra o outro. E eu quero te dizer, isso diante de Deus é feio. Lá em Provérbios diz que 6 coisas o Senhor detesta e a 7ª Ele abomina. E sabe qual é a 7ª? Quem semeia contenda entre irmãos. Quem semeia contenda entre irmãos. Então nós precisamos, irmãos, acabar com isso. Ver alguém falando mal do outro, você vai ser um pacificador. Você vai dizer, olha, espera só um minutinho. Não fale para mim porque eu não vou poder resolver. Mas eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou lá, a gente vai conversar. A gente vai ouvir o outro lado. Porque uma história sempre tem dois lados, 2 versões. Nunca escute só um lado. Irmãos, eu já errei muito, até com um casal, porque eu já ia armado para o outro lado. O que foi que você fez? Eu soube que você fez isso. E a pessoa, não foi assim não. Foi assim. Eu, foi? Me perdoe. Poxa vida, que falta de maturidade. Ouve um lado, depois ouve o outro, para então você emitir alguma opinião, algum conselho. Nunca ouvi um lado, porque é assim, quando eu e Cristiane a gente ouve a esposa, o que é que a gente faz? Qual é a nossa tendência humana? Ficar do lado dela. O marido é um monstro. Quando a gente só ouve primeiro o marido, qual é a nossa tendência? Ficar do lado dele. Essa mulher é uma megera. É assim, é natural. Então por isso, não, irmão, eu estou lhe ouvindo, agora eu vou ouvir o seu marido. Depois a gente vai dar a nossa opinião. Isso é um espírito de reconciliação. E Paulo diz que nós temos a palavra da reconciliação. Amém? Quem quer ser aqui um reconciliador? É muito lindo uma pessoa que chega no meio de uma confusão e quando ela chega, ela traz paz. Ela traz concórdia. Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, ele disse, eu rogo a 2 irmãs, Evódia e Síntique, que pensem a mesma coisa, pensem concordemente no Senhor. Paulo gostava de Evódia, Paulo gostava de Síntique. Eram 2 irmãs preciosas, mas as 2 estavam bicudas. Estavam, em conflito. E Paulo, como reconciliador, porque aprendeu com Barnabé, seu primeiro discipulador, Barnabé foi um exemplo para Paulo, e Paulo diz, eu rogo a essas 2 irmãs preciosas, amo vocês 2, mas por favor, irmãs, cheguem a um acordo, se perdoem e vamos andar para implantar o reino de Deus. É isso que nós precisamos fazer, nunca tomar partido, nós não podemos ter partido. Estou falando de coisas práticas porque eu já cometi esses erros. De tomar um partido, ficar do lado daquela pessoa, achando que ela é 100% correta, e depois é que a gente vai ouvir o outro lado da história. Então nós temos aqui um exemplo de Barnabé como reconciliador e união. Agora, vamos lá para o capítulo 11, para a gente terminar. Quais as outras características desse homem aqui, desse pai espiritual? Verso 24. Ele era um homem bom, era um homem de bem, bondoso, havia bondade em Barnabé. Nós precisamos disso, é fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é bondade e o fruto do Espírito Santo é benignidade. 2 coisas que parecem ser o mesmo, mas não é. Bondade e benignidade. Bondade fala de dentro da gente. A bondade está dentro de nós. A benignidade fala da bondade quando sai em forma de atitudes. Certo? Eu sou bom, no sentido assim de bondoso, tá? Não é bom nesse sentido assim de que eu sou o supra-sumo. Não é isso. Que bom não tem ninguém. Mas eu tenho o fruto do Espírito chamado bondade, e essa bondade ela sai em forma de benignidade. Então a benignidade é a bondade em ação. E aqui Barnabé tem os 2.
era um homem bom, de coração bom, um homem de coração puro, que não era malicioso, né? É tão ruim você estar perto de uma pessoa que sempre fica duvidando, sempre tem uma malícia, sempre tem uma maldade, sempre fica, né? Não é bem assim, não, sempre levantando suspeitas. Não tem gente que é assim o tempo todo? Você fala de alguém, aí você elogia uma pessoa, aí sei não. Aí você, o quê? Por quê? Não vou dizer não, deixa para lá. Acabou. Você semeou maldade, você semeou malícia. Então nós temos que pedir isso, bondade em nosso coração. Eu quero ver as pessoas com os olhos de Deus, além do que elas estão mostrando, além do que elas estão revelando, porque o ser humano é mau desde a sua juventude. A palavra de Deus diz isso: todos pecaram, todos destituídos foram da glória de Deus. A maldade reside no coração do homem, mas eu preciso olhar as pessoas com um olhar de fé. Eu preciso procurar nas pessoas um lampejo de esperança. Não posso desacreditar da humanidade do ser humano. Não posso. Se eu desacreditar da humanidade do ser humano, eu não posso ser mais pastor. Se eu não acreditar que as pessoas podem mudar, que pastor sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? Se eu não acreditar que as pessoas podem se arrepender, que as pessoas podem voltar atrás, se eu não acreditar que pode se dar uma segunda chance, por que eu vou ser pastor? E aí você faz a pergunta para você: por que você vai ser líder de célula se você não acredita nas pessoas? Por que você vai discipular se você acredita que nada muda? Então nós precisamos entender e acreditar que o Espírito Santo promove mudanças nas pessoas, que o Espírito Santo gera arrependimento, que nós podemos dar chances às pessoas. Jesus deu chance àqueles aqueles dois ladrões, e ao soldado também que furou ele, tanto que o soldado diz: verdadeiramente era filho de Deus. Mas aos ladrões Jesus deu a mesma chance aos dois. Um agarrou a chance que teve, e Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O outro perdeu, mas Jesus acreditou nos dois. Jesus acreditou que eles poderiam se arrepender, que a vida deles poderia mudar, mesmo ali no último instante. Mas vamos aqui mais adiante. Então ele era um homem bom. Aqui fala de ser uma pessoa amável, agradável, né? E eu oro tanto por isso, por mim, porque eu sei das minhas dificuldades no meu temperamento. Eu não sou uma pessoa iludida com o meu temperamento. Eu sei o que é ser melancólico. Eu sei das virtudes, mas eu sei das fraquezas do meu temperamento. Então eu oro por isso: Senhor, tua bondade em mim, tua amabilidade em mim, Senhor, me faz ser uma pessoa mais amável, mais, fácil de se lidar, de se conviver. Senhor, eu quero que as crianças corram para me abraçar, porque antigamente elas fugiam de mim. Esse é um bom sinal, quando uma criança corre para a tua direção. É um bom sinal. Significa que elas em você estão encontrando abrigo, acolhimento, carinho. Então eu gosto, quando eu vejo uma criança correndo para o meu lado: Jesus, obrigado porque você está respondendo minhas orações. As crianças estão vindo, porque antigamente eu olhava para as crianças e dizia: eu estou de olho em você, viu? Tinha uns santinhos aqui no início do CCA, que eles ficavam assim: ó, o pastor está ali, o pastor está ali. Então hoje, quando eu vejo crianças me abraçando, pastor, tem um bem pequenininho, que é o filho de Catarina e Kleberson, ele é bem carinhoso comigo. A menina é meio desconfiada, mas o menino, ele é bem carinhoso. Oi, pastor, e ele bate na minha mão, ele dá um high five, e ele toca assim comigo. E eu sei que isso é Deus transformando o meu temperamento, porque eu não era assim. Então, gente, se tem esperança para mim, tem para você também. Amém? Eu brinco, se para esse cravinho de defunto aqui, fedorento como era eu, Jesus está transformando em uma rosa cheirosa,
Então, há esperança para todos nós. A amabilidade, ser agradável. Mas a outra coisa, que eu creio que é o segredo aqui, cheio do Espírito. A pessoa cheia do Espírito está cheia do fruto do Espírito, está cheia dos dons do Espírito. Então esse é o segredo aqui, né, de Barnabé. E também diz que ele era cheio de fé. Agora vamos para a parte prática de um pai espiritual. Ações de um bom pai espiritual. Se você quer ser um bom pai, uma boa mãe espiritual, né, se nós queremos ser Barnabés e Barnabelas, né, do Senhor. Então, verso 25, leia aí comigo. Partiu Barnabé para Tarso. Partiu Barnabé para Tarso. Foi o que aconteceu aqui do capítulo 9, quando a gente vê ele levando Saulo para os apóstolos. Tem um intervalo aqui de tempo muito grande entre o capítulo 9 e o capítulo 11. Mais ou menos se passaram de 3 a 5 anos. Alguns dizem até que mais. Foi um intervalo de tempo muito grande. Por quê? Porque Saulo se converteu, depois ele vai para a Arábia, passa lá 3 anos no deserto, sozinho com o Senhor. Então Saulo é treinado no deserto, e ele tem experiências incríveis com Jesus, nesse tempo de deserto. E depois ele não volta para Jerusalém, nem vai para Antioquia, porque Antioquia ainda estava começando os primeiros cristãos, mas Saulo vai para a sua cidade natal. E é meio que um isolamento de Saulo, porque muitos não tinham acreditado nele. Então ele volta para a casa da mãe dele, em Tarso, porque o nome dele é Saulo de Tarso, então era a cidade dele. E ele foi para Tarso. E Barnabé ouve falar, gente, de que Saulo estava em Tarso, talvez isolado, desacreditado. Saulo estava lá, isolado do resto da igreja. E então um bom pai vai ao encontro dessa pessoa. Por quê? Porque ele acreditava que Saulo seria um homem de Deus. Ele acreditava que Saulo daria certo. Então primeiro Barnabé é enviado para Antioquia. Foi o que aconteceu. Em Antioquia começaram a se converter pessoas. Gregos começaram a se converter. Então é a primeira igreja forte fora de Jerusalém. Estava acontecendo algo inédito. O cristianismo estava saindo de Jerusalém agora para uma cidade grega. Antioquia ficava mais ao norte e no litoral, onde hoje ali a região da Turquia com o Líbano. Então os apóstolos enviam Barnabé, diz: Barnabé, vai lá em Antioquia, porque tem um grupo se convertendo lá, tem uma igreja nascendo, e nós queremos que você seja o pastor em Antioquia. E Antioquia ficava perto de Tarso, mais perto do que Jerusalém ficava de Tarso. Antioquia ficava mais perto. Então Barnabé tem aquele estalo assim, espera aí, onde é que está Saulo? Cadê aquele rapaz? Saulo está em Tarso. Saulo está lá, isolado. Saulo foi para Tarso e está lá. E Barnabé, como um bom pai, irmãos, eu quero esse coração. Eu quero esse coração. Senhor, me dá esse coração de partir e ir ao encontro das pessoas. Esses dias um irmão se reconciliou com Jesus e ele veio falar comigo e me pedir perdão. Eu digo: querido, você não tem que me pedir perdão. Não, pastor, porque eu lhe magoei, eu lhe feri. Não. Na época eu fiquei triste, né, com o seu afastamento. Na época eu sofri, ainda te liguei, mandei mensagens, você não respondeu, depois você se afastou. Mas que alegria você poder estar de volta. Não tenho nada que te perdoar, você já foi perdoado por Jesus. Se sinta à vontade, eu quero te ver crescendo de novo. Vem para a comunhão, entra novamente, vai para uma célula, cresça novamente. Por quê? Porque tem gente que, quando uma pessoa vem assim, ela diz: espera aí, primeiro vamos recapitular tudo que você fez aqui. Não é assim não. Está pensando que é assim? Chega aqui e pede perdão. Não, a gente não é besta não, gente. Olha, você fez isso, você fez aquilo outro, eu sofri, eu paguei um preço, você foi ingrato.
quem está voltando, quem está esperando, como Saulo estava esperando, era alguém ir lá e dizer: acredito em você, vamos comigo. E aqui a segunda coisa, buscar. Ele partiu, diz o verso 25, e partiu Barnabé para Tarso à procura. Talvez ele não tinha endereço, ele não sabia a rua, o número, a casa. Ele teve que procurar, ele teve que perguntar, ele teve que buscar. Querido, faça uma lista mental das pessoas que se afastaram da tua célula. Faz uma lista agora de 3, 4 nomes. Começa a orar por essas pessoas, mas faça algo prático. Faça como Barnabé fez ao ir a Tarso. Ore por essas pessoas. Parta ao encontro delas, busque-as até encontrá-las. E ele achou. Verso 26, tendo-o encontrado. Ele buscou e achou aquele rapaz. Tendo-o encontrado, levou-o. Agora traz para perto, você vai ficar perto de mim. Eu estou em Antioquia e eu quero que você esteja comigo. Eu estou cuidando de pessoas lá, você vai me ajudar, Saulo. E eu encerro aqui, irmãos, porque diz que foi em Antioquia. Tendo-o encontrado, verso 26, levou-o para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Aqui ensinaram quem? Barnabé e Saulo agora. Estavam agora edificando os outros irmãos. E em Antioquia, os discípulos, olha como o livro de Atos fala dos primeiros crentes. Discípulos foram chamados de pequenos cristos, cristianos, é a palavra aqui do grego, pequenos imitadores de Cristo. Uma igreja forte nasceu em Antioquia. Queridos, depois de muitos anos, Saulo se torna Paulo. E nós temos hoje, pega a tua Bíblia aí, do Novo Testamento, nós temos 26 livros no Novo Testamento, 27 livros do Novo Testamento. Sabe quantos são de Paulo? 13. Porque Barnabé fez o que tinha que se fazer. Barnabé foi um pai. Se Barnabé não tivesse ido atrás de Saulo, talvez a gente não tinha Paulo. Barnabé foi chave na vida de Saulo. Então nós também temos que pedir isso ao Senhor. Um bom pai espiritual imita Barnabé. Amém? Fique em pé para a gente orar. Diga comigo, Senhor. Os homens vão dizer Barnabé, as mulheres vão dizer Barnabela, tá bom? Diga, Senhor, eu quero ser um Barnabé, um pai. As mulheres, uma mãe. Vamos lá? Um pai espiritual. Eu quero cuidar dos que o Senhor colocou em meu caminho e daqueles que se afastaram também. Diga, Senhor, me lembre o nome de algumas pessoas. Primeiro eu vou orar por elas. Eu vou jejuar por elas. Mas também eu vou atrás delas. Sem acusação. Com amor. Com acolhimento. Como um filho da exortação. Filho da consolação. Eu quero ser chamado de Barnabé. Filho da consolação. De alguém que levanta pessoas, que chama pessoas para perto de Deus, de mim mesmo, que chama pessoas para a comunhão, que vai atrás dos desacreditados, dos esquecidos. Eu quero, Senhor, ser um Barnabé. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que essas palavras sejam do fundo do nosso coração.
Nós queremos ser uma igreja que cuida, não só na teoria, não porque temos um nome, Senhor, chamado MDA, mas nós queremos fazer isso porque a sua palavra nos ensina esse cuidado. Senhor, que sejamos de reconciliação, de união. Senhor, que sejamos gente bondosa, amável, cheia do Espírito Santo e de fé. Generosos, eu peço isso, Senhor. Tira toda a avareza, mesquinhez do nosso coração. Senhor, tira, Senhor, toda a picuinha do nosso meio. Senhor, tira, Senhor, toda a fofoca do nosso meio, toda suspeita, Senhor, todo melindre. Nós oramos, Senhor, por cura em nossos relacionamentos. Nós oramos, Senhor, por esse amor que é o amor ágape. Nós oramos por esse amor que acredita, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. Nós pedimos isso, não é na nossa força, não é na nossa carne, porque em nós mesmos a gente não consegue. Eu sei da minha natureza carnal, mas eu também sei do poder do Espírito Santo, eu também sei dos frutos do Espírito Santo em minha vida e na vida dos meus irmãos. E eu peço isso, Senhor, que o Senhor nos transforme em Barnabés. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.